pessoal tá ligadinho aqui. E não posso deixar de mandar um abraço para minha esposa, né? Esposa e minha filha, Sheila e Clarinha, né? Que Deus abençoe todos vocês. Bom, muito feliz de estar aqui. E o tema que eu tenho para compartilhar com você nessa noite é sobre um encontro que faz a diferença. Eu orando, pedindo a Deus uma direção, Deus me deu uma palavra e dessa palavra foi para esse tema. Jó, em determinados momentos da sua vida, ele diz que nu ele saiu do ventre da sua mãe e nu ele vai voltar. Se eu estou na terra, não posso levar nada, o grande segredo da vida, uma das dádivas da nossa vida, são os encontros que a gente tem. Os encontros que a gente tem nos promovem. Os encontros que a gente tem, seja ele com pessoas, seja ele com treinadores, seja ele com pastores, seja ele qualquer pessoa que for, nos promove para algum lugar. Não poucas vezes nós vamos ter encontros que vão mudar ambiente. Já percebeu às vezes quando você encontra uma pessoa que ela reclama sempre das mesmas coisas? Que ela reclama de tudo e de todos? O ambiente fica pesado, parece que você está sendo sugado. É um ambiente de um lugar que as pessoas reclamam. Já imaginou também quando você está em baixa e você está triste, você encontra uma pessoa de alto astral, tipo Moisés, ele te coloca para cima, não é bom? Por quê? Os encontros nos promovem. E pensando sobre isso, Deus me deu uma palavra, eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 8, a partir do verso 1, que diz o seguinte: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disse-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivesse que acusar Jesus. Mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo em terra. E quanto insistisse, lhe perguntou, endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja primeiro que atire a pedra contra esta mulher. E tornando-se, inclinou-se e escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Isso aqui não foi o encontro desejado da mulher. A gente vê na Bíblia diversos encontros de pessoas indo até Jesus. Mas essa mulher, ela vai forçadamente, com uma expectativa difícil, porque ela foi pega em um ato que não era legal ela fazer naquele momento. E eles levaram ela diante de Jesus com as motivações erradas. Porque se eles quisessem, de fato, cumprir a lei, como eles falaram, eles não iam levar só a mulher, ia levar também a pessoa. Cadê a pessoa que estava adulterando com essa mulher? Não, eles levaram somente a mulher a fim de ter uma motivação. Qual motivação? Tentar pegar Jesus de algum jeito. Tentar fazer com que Jesus erre, embora nosso Senhor e Salvador não erra. E eles pensaram, se Jesus mandar apedrejar essa mulher, ele vai estar cumprindo a lei. E se não, ele não vai estar cumprindo. O que Jesus vai fazer? Bom, eles não sabiam o que eles estavam fazendo, esses escribas. Mas eles estavam levando essa mulher para ter um encontro com Jesus. Todo mundo achou que seria um momento difícil na vida da mulher e, de fato, psicologicamente, de fato, ela passou uma certa vergonha, porque ela foi exposta, foi levada ao meio. Mas quando os homens tentam fazer o mal, Deus transforma em bem. Quando os homens tentam fazer a vergonha, Jesus traz a solução. Eu quero aqui, rapidamente, destacar 4 coisas que eu aprendo com esse texto. Talvez se o Paulinho aqui, o Moisés,
for ler esse texto e aplicar, ele vai achar diversas, porque é um texto rico. Mas eu quero aqui aplicar 4 verdades que eu aprendo com esse texto, que serviu no século I e serve também para o século atual. Primeira coisa que eu aprendo é que Jesus aproveita essa situação para evidenciar que todos somos pecadores. Todos estavam esperando Jesus com uma direção de apedrejamento. Todos estavam esperando uma outra resposta de Jesus. E o que Jesus fala? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus estava falando ali? Antes de vocês quererem acusá-la, olhe para dentro de você, olhe o que você te aflige, olhe o pecado que você comete. Um encontro com Jesus promove análise. Um encontro com Jesus promove você reconhecer quem você é diante dele. E quem você é diante dele? Um pecador. A boa notícia é que ele morreu na cruz do Calvário para nos dar salvação. A boa notícia é que ainda que eu peque, mas que eu me arrependa e volte para Jesus, ele tem a graça, o poder para nos purificar de qualquer pecado que seja. Mas o texto vai passando. Eu aprendo outra coisa com esse texto. O que o encontro com Jesus promove? Promove as pessoas reconhecerem quem são. Somente Jesus ali não tinha pecado. O que o encontro promove? Promove proteção aos tribunais humanos. Com uma simples resposta, Jesus protege essa mulher. Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que acontece? As pessoas começam a olhar para si, começam a parar de fazer o que queriam fazer, o que tinham desejo de fazer, e aquela mulher está sendo protegida por Jesus. Eu não estou dizendo que Jesus está aprovando o pecado dela. Eu não estou dizendo que Jesus aprova isso, não, pelo contrário. Só que Jesus tem algo sobrenatural, que ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. O que ele faz ali naquele momento? Ele dá uma oportunidade para aquela mulher. O que ele faz naquele momento? Olha, todos estão aqui para fazer algo terrível com você, mas a minha presença está aqui para te proteger. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual o momento que você está vivendo, talvez você esteja nesse momento precisando de uma proteção divina. Se você se encontrar com Jesus hoje, Jesus promove proteção. Jesus, com a sua graça, ele não é como os homens são. Nós, humanos, às vezes queremos justiça, às vezes queremos agir da nossa maneira, mas Jesus não vê como o homem vê. Jesus vê lá no seu coração, Jesus vê no profundo, Jesus tem um olhar de misericórdia. E Jesus se importa com as pessoas. Tanto é que ele fala de uma parábola de um filho pródigo que sai da casa do pai, vai viver distante, até que o próprio filho reconhece e sabe que está errado, e ele volta. E quando ele volta, há restauração. E quando ele volta, há renovo, porque ele teve um encontro com o seu pai. Talvez você que está do outro lado, você precisa se reencontrar com o pai. E como que a gente faz isso? Diariamente. A gente precisa se reencontrar com Deus, encontrar com ele todos os dias da minha vida, todos os dias da nossa vida. Isso é um exercício diário, um exercício que nós precisamos fazer. Mas eu aprendo mais com esse texto. Além de reconhecimento de quem nós somos, além de Jesus promover proteção, o encontro com Jesus promove misericórdia. Jesus teve misericórdia daquela mulher. Quando ele diz assim, cadê teus acusadores? Todos vão. E ele diz, eu também não te condeno. Sabe o que Jesus estava falando para aquela mulher? Eu sou a autoridade nesse lugar que não tem um pecado que poderia te apedrejar nesse momento. Eu tenho o poder de fazer isso porque eu não tenho pecado. Mas Jesus, com a sua graça, com a sua misericórdia, estende àquela mulher misericórdia no momento. E é isso que Deus faz conosco, que quando a gente volta, quando a gente se arrepende, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, Ele estende a misericórdia. O encontro com Jesus promove misericórdia. Quem está falando isso para você, nós estávamos falando aqui de tempo de conversão.
há 17 anos atrás, eu era um alcoólatra, eu era um jovem alcoólatra. Eu vivia nos bares, nas festas, bebendo, odiava as coisas de Deus. Até que um dia, sozinho, na rua, embriagado, eu tive um encontro com Jesus. E esse encontro houve misericórdia. E hoje já fazem 17 anos que eu não preciso mais beber, porque a graça de Jesus, o encontro com Ele, me promoveu misericórdia. É isso que Jesus faz. Por isso que Davi, quando ele errou, ele poderia ter caído nas mãos dos homens. Ele disse, eu prefiro cair nas mãos de Deus. Porque nas mãos de Deus, o que acontece nas mãos de Deus? Misericórdia. Deus não está falando que não vai ter consequência. Todo pecado tem consequência. Deus não está falando que vai te isentar, mas uma coisa é certa. Nas mãos de Deus há misericórdia e se cumpre uma promessa que Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é uma promessa do Senhor na sua vida e na minha vida, mas eu preciso me encontrar com Ele todo dia de manhã. Eu preciso me encontrar com Ele todo dia na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, aonde quer que eu vá. Eu preciso me encontrar com Cristo, porque os encontros com Cristo eu saio diferente. Você precisa se encontrar com o Senhor. Eu estou falando para pessoas aqui que já viveram coisas grandes, trajetórias diante de Deus, mas por algum motivo se afastou, por algum motivo saiu, por algum motivo teme a Deus, crê em Deus, mas não vive mais as promessas de Deus. Deus está te chamando hoje, vamos ter mais um encontro, porque se você se encontrar comigo, ainda que você esteja fraco, Ele estende a sua mão e derrama a sua misericórdia. Mas eu aprendo mais. E por que essa mulher não correu? Hoje eu conversando com um amigo, ele diz, por que essa mulher não correu? Porque todos os seus acusadores foram embora. Ela estava ali diante de Jesus, por que ela não correu? Porque ela teve um prazer de ter a presença do Mestre Jesus por perto. O encontro com Jesus nos dá esse prazer. Não há nada melhor. Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter sucesso, você pode ter tudo, mas se você não tiver a presença de Jesus, você não tem nada. E como eu consigo a presença de Jesus? Acessando a Ele, me encontrando com Ele, orando a Ele, entregando a minha vida a Ele. Ele diz que no mundo teríamos aflições, mas nós teríamos o quê? Bom ânimo. Nós não estamos isentos das coisas que vão acontecer em nossa volta, mas uma coisa é certa, se nós termos bom ânimo, Ele está conosco e nós vamos passar para o outro lado junto com Jesus. E eu finalizo, eu aprendo mais. Além de eu aprender que eu reconheço quem eu sou, o encontro com Jesus me promove proteção. O encontro com Jesus me promove misericórdia. E tem uma outra coisa que o encontro com Jesus me promove: uma segunda chance. Olha o que diz o texto: vá e não peques mais. O encontro com Jesus gera uma segunda chance. Na versão NVI diz: quando ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não te condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. O encontro com Jesus, Ele nos dá uma segunda chance. Jesus estava dizendo para aquela mulher, olha, você errou até aqui com esse pecado. Eu estou aqui, eu sou a graça, eu sou a misericórdia, eu te perdoo, mas agora vá e não peques mais. Agora vá, muda de vida. Agora vá, muda de história. Ah, mas quer dizer que essa mulher não pecou mais? Ela pecou. Ela pecou porque todos nós pecamos. A graça de Jesus que nos alcança e nos perdoa de todo pecado. Mas Jesus estava dizendo àquela mulher, olha, essa prática que você fazia, que quase custou a sua morte, muda de vida. Vá e não peques mais. Vá e faz um novo. Vá e não faz mais aquilo que você fazia antes, porque o encontro com Jesus promove uma segunda chance. O ladrão da cruz que o diga, no final da sua vida, ele teve a oportunidade de falar com Jesus, de clamar Jesus, de reconhecer quem Jesus era, e Jesus disse o que para ele? Hoje ainda estarás comigo no paraíso. O encontro com Jesus promove salvação. Eu estou falando para pessoas que precisam recomeçar.
precisa colocar um ponto final em algumas coisas que estão vivendo e começar de novo. Sabe? Com Jesus, no Evangelho, muitas vezes nós temos que recomeçar. Muitas vezes a gente tem que apagar o que foi até aqui, relembrar algumas coisas que foram até aqui e recomeçar. Talvez você teve uma trajetória cristã, Deus já te usou muito, você é um pregador, você é um cantor e você está parado, você está estagnado. Você só precisa se encontrar com Jesus hoje e recomeçar, porque a promessa dele ainda está de pé. Você precisa hoje entregar a sua vida a Jesus, fazer o que você fazia antes, voltar às primeiras obras, se reencontrar com Deus. Quem se encontra com Deus não é mais o mesmo. É isso que Deus faz conosco. O nosso Deus não tem fim, a fonte dele é inesgotável. Talvez você precise ouvir essa palavra, receba essa palavra com amor. Essa palavra não é aqui para expor você como aquela mulher foi exposta. Essa palavra foi para te trazer renovo, para te dar uma boa notícia, para mostrar para você que tem jeito sim. Os homens pensam que não tem jeito. Os homens pensam que acabou, que é o fim. Isso é visão humana. Mas quando você se encontra com Jesus, a visão é totalmente mudada por Cristo, porque Jesus já te viu lá na frente, Jesus já te viu lá no futuro, e quem encontra Jesus, encontra a vida. Quem encontra Jesus, encontra a salvação. Quem encontra Jesus, encontra o caminho. Quem encontra Jesus, encontra a eternidade. Não deixe a sua vida passar sem encontrar Jesus. Que Deus te abençoe.